Sabe aquela sensação de que as emoções são um verdadeiro turbilhão? Uma hora é angústia, outra é gratidão, depois vem raiva, esperança. Pois é, existe um texto muito antigo que funciona quase como um mapa para essa paisagem tão complexa que a gente carrega por dentro. E hoje vamos mergulhar fundo nessa jornada emocional que está ali, guardada nos primeiros 40 salmos. Bom, a nossa viagem por esse mapa da alma segue um caminho que é, de certa forma, universal. Tudo começa com uma escolha fundamental, o tal do dilema dos dois caminhos. Daí, a gente mergulha num clamor que vem lá do fundo para depois ver nascer a busca por um refúgio. Em seguida surge uma certeza, a certeza da justiça, e tudo isso culmina, lá no final, num baita cântico de gratidão. Então, o ponto de partida de toda essa jornada é uma encruzilhada, é o Salmo 1, que já nos coloca diante desse dilema, sabe? Uma escolha essencial que vai reverberar por todos os poemas que vêm depois. Logo de cara, o primeiro salmo traça uma linha bem clara na areia, colocando o justo e o ímpio em contraste. Mas, olha, não é só uma questão de fazer coisas boas ou ruins, não. O buraco é mais embaixo. É uma questão de alinhamento, fundamental. De um lado, está quem tem sua alegria na sabedoria divina. Do outro, quem segue por um caminho que, no fim, se desfaz. E essa escolha vai definir o destino de cada um. E as consequências dessa escolha, elas são mostradas com duas imagens que são, nossa, poderosíssimas. O justo é como uma árvore forte, sabe, com raízes fundas na beira do rio, sempre dando fruto. É uma imagem de vida, de estabilidade, de propósito. Já o ímpio é o oposto exato. Palha seca, leve, sem raiz nenhuma, que o vento leva para o nada. Uma imagem de fragilidade total, de insignificância. Só que mesmo para quem escolhe o caminho certo, a vida não é um mar de rosas. A realidade muitas vezes bate forte. E é aqui que a gente desce para o coração da angústia humana, para ouvir o clamor que vem literalmente das profundezas. A clareza do primeiro salmo dá lugar ao caos da vida real. O salmista se sente acuado, oprimido. O grito dele no Salmo 3 é visceral. Senhor, como são numerosos os meus perseguidores. É aquela sensação de vulnerabilidade total, de ser um contra uma multidão. Mas a briga não é só do lado de fora. A agonia de verdade acontece por dentro, é um cansaço da alma. O Salmo 6 faz aquela pergunta que ecoa por séculos de sofrimento humano. Minha alma está muito perturbada. Vós, porém, Senhor, até quando? É aquele grito desesperado de quem quer que a dor acabe, mas não consegue enxergar o fim. E esse clamor chega no seu ponto mais baixo, no fundo do poço mesmo, lá no Salmo 22. É aqui que a gente encontra o grito mais desolador de todos, palavras que, muito tempo depois, ecoariam na cruz. Deus, Deus meu, por que me abandonastes? É a experiência do silêncio de Deus, a sensação de abandono total, que marca o ponto mais escuro da jornada. Mas é justamente no fundo desse abismo que a história dá uma virada. A desolação não é o ponto final. Muito pelo contrário, é a partir dela que nasce uma busca determinada por um porto seguro. É a busca por refúgio no meio do caos. E para descrever essa fonte de segurança, os salmistas não usam ideias abstratas. Nada disso. Eles usam as imagens mais concretas e fortes que conheciam. Deus se torna um rochedo que ninguém atravessa, uma fortaleza segura, um escudo que protege, uma cidadela impenetrável. E um pastor atento. Cada imagem dessas evoca proteção real, física, contra as ameaças do mundo. E talvez em nenhum outro lugar essa mudança de tom seja tão clara quanto na passagem do desespero do Salmo 22 para a confiança serena do Salmo 23. Logo depois daquele grito de abandono, vem a declaração de fé. Javé é meu pastor, nada me faltará. A imagem do pastor guiando o rebanho para pastos verdinhos transforma o caos em calma e o medo numa sensação profunda de cuidado, de pertencimento. Depois de encontrar esse refúgio, algo muda de vez na perspectiva do salmista. A segurança abre espaço para a confiança. E essa confiança se transforma numa certeza de justiça. Aquela convicção inabalável de que o universo tem sim uma ordem moral. Os salmistas se agarram a uma fé feroz de que o mal não vai ter a última palavra. Eles acreditam que o universo é afinado pela justiça, que toda ação, seja boa ou má, gera consequências que são inevitáveis. É quase como se uma lei de causa e efeito moral estivesse costurada na própria realidade. O Salmo 7 pinta um retrato bem vivo dessa justiça que se autoimpõe. O processo é quase mecânico. O ímpio bola um plano ruim, cava uma armadilha para o outro, mas é ele mesmo que acaba caindo nela. A maldade dele funciona como um bumerangue, sabe? Volta e acerta ele em cheio. A justiça não é só um julgamento, é o resultado natural da maldade. E o contraste com o destino do ímpio não podia ser maior.
O Salmo 37 promete aos justos o contrário do que é passageiro, a permanência. Eles possuirão a terra e a habitarão eternamente. Lembra da palha que o vento leva? Pois é, o justo, ao invés disso, cria raízes. A recompensa dele é a estabilidade, é pertencer, é ter um lugar duradouro no mundo. Ok, depois de atravessar a escuridão, encontrar um refúgio e afirmar a fé na justiça, que emoção sobraria? A jornada emocional chega ao seu destino natural, um cântico poderoso de gratidão, onde todo lamento finalmente se transforma em louvor. Depois de passar por perseguição, por angústia e de redescobrir a confiança, a alma só pode responder de um jeito, com uma explosão de gratidão. A jornada deságua numa celebração cheia de alegria, pela libertação, pela beleza incrível da criação e, acima de tudo, por uma relação com o divino que foi testada no fogo e saiu renovado. Essa transformação interna se torna algo que se pode ouvir. O Salmo 40 declara: "Pôs-me nos lábios um cântico novo, um hino à glória de nosso Deus." A mesma boca que antes soltava lamentos, agora canta um hino de esperança. A música mudou porque a pessoa mudou. E, finalmente, a perspectiva explode para muito além do eu. A gratidão deixa de ser sobre o drama pessoal e se torna uma admiração cósmica. O salmista, como no Salmo 8, tira os olhos da própria história, olha para o céu estrelado e exclama, maravilhado: "Ó Senhor, nosso Deus, como é glorioso o vosso nome em toda a terra." A dor individual dele encontra seu lugar na imensidão de uma celebração universal. Essa jornada toda, daquela encruzilhada lá do começo até a gratidão no final, revela que os salmos são muito mais do que poesia antiga. Eles são um espelho que não envelhece, um espelho da alma humana que valida cada emoção, da mais sombria à mais luminosa. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Que ecos desses clamores e louvores tão antigos a gente ainda consegue ouvir no mundo de hoje?